Olá pessoal, boa noite meus amigos. Pô, cara, eu passei hoje o dia igual a todo mundo, eu acredito. Dia de domingo, né? Um dia chato do caramba, em que a gente normalmente almoça à tarde, dá um cochilo, come uma pizza e aí fica diante do impasse. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou assistir televisão? Putz, mas na televisão a gente só tem duas notícias, morte e briga de político. Então, cara, que graça tem isso? Deus me livre, isso é muito chato. Isso é muito chato, ninguém aguenta mais. E aí, eu pensei o seguinte, eu vou entrar para bater um papo com meus amigos, vou entrar aqui para a gente puxar uma conversa, de repente tratar de um assunto que eu sei que é do interesse de todo mundo, que amanhã todo mundo pode estar aplicando nos seus negócios, nas suas lojas, nas suas gestões, num supermercado, num mercadinho, numa loja de conveniência, numa empresa maior, como você quiser. Mas um assunto que possa nos trazer realmente algum proveito ao invés da gente ficar assistindo besteira pela televisão. Então, o que eu queria fazer agora, em primeiro lugar, era saudar e dar as boas-vindas aqui no nosso Instagram a essa turma que está vindo dos nossos grupos de WhatsApp, né? A gente convidou um bocado de gente para estar conosco aí, que estavam conosco nos nossos grupos de WhatsApp, para fazer parte do nosso Instagram. E está havendo uma resposta muito boa, eu fico feliz de ver isso. E gosto muito da participação de vocês estarem comigo aqui no Instagram, porque no Instagram a gente está constantemente atualizando os assuntos, falando sobre coisas novas e tudo mais. Então isso está atualizando vocês em relação a tudo aquilo que vocês precisam e querem saber a respeito do segmento supermercadista. Hoje eu vou falar de um assunto que é muito interessante, mas antes disso, faz o seguinte, entra na nossa bio aqui do Instagram e se inscreva na nossa live que vai acontecer amanhã, a partir das 8h30 da noite, com o tema O Próximo Passo. É uma aula que eu vou estar dando a respeito de um assunto relevante para vocês, a respeito de algo que vocês com certeza irão aproveitar muito, irão compreender vão ter talvez uma nova visão de como administrar os negócios da sua empresa. E além disso, vou estar fazendo um convite a vocês, que é um convite que eu tenho certeza que é irrecusável. Eu vou estar fazendo um convite, eu vou deixar como surpresa, porque quero que vocês se surpreendam por esse convite, para que vocês estejam participando amanhã dessa nossa live. Eu espero vocês lá, eu quero que vocês estejam lá amanhã. A aula é amanhã, no final, amanhã a partir das 8h30 da noite, aqui no nosso canal, no canal do YouTube. Eu estou tão habituado com o Instagram, a live é amanhã, 29 de março, a partir das 8h30 da noite, no canal do YouTube da Universidade do Supermercado, a Unisup, tá? Então não esqueça, entre na bio, se inscreva na live. Eu tenho certeza que você vai gostar muito disso. E hoje eu vou aproveitar aqui esse tempo que a gente tem para a gente conversar a respeito de um assunto que eu tenho certeza que é de interesse de todo mundo. Um dos problemas mais sérios que existe numa gestão supermercadista é a questão do acompanhamento, da gestão, do desempenho financeiro da empresa. Tá? É uma das questões mais delicadas a que você precisa dar mais atenção, em que você precisa estar mais dedicado, porque nós sabemos que os lucros de uma empresa de supermercado são normalmente muito baixos e dependem da nossa eficiência. Hoje em dia a gente não ganha mais dinheiro com a facilidade que houve no passado, em que o consumidor era uma pessoa mais aberta a gastar, né? Hoje em dia o consumidor está mais seguro, está mais travado e cada dia vai ficar mais, porque o medo
que está sendo gerado por essa pandemia, por essa situação toda que a gente está vivendo, ainda vai se prolongar por muito tempo. E com isso as pessoas vão ficar cada vez mais cuidadosas com os seus gastos. Vão querer economizar, vão querer reduzir gastos, vão querer racionalizar os seus gastos, aproveitar melhor o seu dinheiro. Eu hoje, inclusive, estava falando com alguns amigos a respeito dessa questão. Estava falando com alguns amigos, mas mantendo a distância social, com máscara, com tudo. Mas só para vocês saberem que é assim que a gente tem que estar. Mas eu estava conversando com eles a respeito do problema dos restaurantes. Certamente, quando forem reabertas as condições das pessoas saírem, irem à rua, quando diminuir um pouco o receio da pandemia, quando a vacinação, que no Brasil está indo bastante bem pelo que se diz, quando a vacinação crescer mais ainda e atingir uma boa parcela da população, reduzindo os riscos de contágio, os restaurantes, as pessoas vão querer sair, vão querer ir a restaurante, vão querer ir a bares, vão querer ir a lojas, enfim, a todos os lugares. Mas há uma questão que você tem que pensar que é muito importante. As pessoas estão comprando mais produtos para preparar em casa, as pessoas estão aprendendo a cozinhar em casa. Eu tenho entre meus amigos uma infinidade de pessoas que estão cozinhando em casa, fazendo pratos, fazendo sobremesas, enfim, inventando formas de ocupar o seu tempo nas suas casas e, com isso, percebendo claramente a vantagem disso. Tanto como questão social, né? a questão de oferecer para a família, oferecer para os amigos uma alimentação legal, de boa qualidade, quanto para que você ocupe o seu tempo, né? Ocupe o seu tempo com alguma coisa útil, alguma coisa interessante em que você põe o seu carinho, a sua atenção, etc. E essas pessoas vão perceber, na hora em que forem abertos os restaurantes, eu estou falando basicamente de restaurante, nós estamos falando aqui com gente de supermercado, padaria, hortifruti, que é tudo quem vende alimento. Elas vão perceber que a comida nos restaurantes vai ficar, já está, e vai ficar muito cara, quando comparada com aquela que você faz na sua casa. É um drama isso aí. Por quê? O restaurante, infelizmente, não vai ter condições de baixar os custos dele na maneira que eles gostariam para vender mais barato os pratos. O custo da alimentação está muito alto e está crescendo, continua crescendo muito, por isso a inflação está recrudescendo aí. Então, quando você vai a um restaurante, como eu fui outro dia e quis comer um polvo alagareiro, tá? Fui cobrado R$130 por um prato medíocre. Medíocre. Sinceramente, um prato que eu não pagaria se eu tivesse degustado primeiro e depois tivesse sabido o preço antes, tá? Eu não iria pagar por aquilo, de jeito nenhum. Sabe por quê? Eu comprei um polvo a R$60 o quilo do polvo e eu fiz, que não é difícil, um polvo à lagareira delicioso aqui na minha casa. Isso não custou R$100 e deu para alimentar a mim 2 vezes. Eu comi em um dia e comi no dia seguinte, no almoço, e deu para oferecer para o meu amigo e para a mulher dele. Então, foram 4 pessoas que se alimentaram por um preço inferior a esse preço que foi cobrado para mim pelo restaurante. Então, pessoal, pensem nisso. E isso é uma oportunidade enorme para os supermercados. Agora, não tenham dúvida de que nós não vamos poder nos deitar nisso aí. Isso aí é uma coisa que vai ser circunstancial, vai acontecer, eu acredito. Mas o que nós temos que fazer daqui para frente é justamente fazer aquilo que o restaurante tem dificuldade de fazer, que eu falei. É reduzir custos, tá? É cuidar do nosso lado financeiro,
é cuidar do nosso caixa, é ter uma empresa saudável em termos de capital de giro. Porque é esse o segredo para você continuar sendo competitivo, tá? E continuar fornecendo e conquistando clientes. Eu sempre digo uma coisa aqui, custo é igual a unha. Quanto mais você corta, mais ela cresce. E você tem que cortar de novo, não pode parar de cortar de jeito nenhum, tem que cortar todo dia, toda hora, porque senão você vai virar um faquir, né? Aqueles caras da unha grande e tal, o Zé do Caixão, sei lá, coitado que já morreu, mas não dá. Então, vamos conversar aqui como você pode identificar a relação entre suas receitas, seus custos, a questão do custo do produto para você ter uma negociação cuidadosa e mais saudável com o seu fornecedor, a questão das suas reservas de caixa, aquilo que você vai deixar para o investimento a médio prazo e a longo prazo, como crescer a sua empresa, como expandir o seu negócio, expandir a sua loja, como inaugurar novas lojas. Você precisa ter reserva para isso. Então, este documento, DRE, é um documento que nos permite enxergar facilmente, intuitivamente. Você não precisa ser matemático para lidar com isso, nem economista, nem nada. Qualquer pessoa com o mínimo de percepção consegue entender muito bem como avaliar, como analisar as informações que estão contidas no demonstrativo de resultados do exercício, o nosso DRE. E é dele que eu vou falar um pouco para vocês hoje. Olha, eu queria mais uma vez aqui lembrar para a turma, dar boas-vindas para a turma que está vindo dos grupos de WhatsApp e dizer que entrem na nossa bio e se inscrevam para a live aula que eu vou estar dando na segunda-feira, amanhã, a partir das 8h30 da noite, tá? Dia 29 de março, através do canal da Universidade do Supermercado no YouTube, tá? Não perca essa live. Ela não será gravada, portanto, ela é a única oportunidade que você tem de participar dela. Chame seus amigos, chame seus colegas, quanto mais gente participar, melhor. E o assunto eu lhe dou certeza de que vai ser muito interessante para você, além do convite surpresa que eu estou preparando para lhe fazer amanhã. Mas vamos lá, o DRE. Já falamos muito, agora vamos lá falar do DRE. E olha, como sempre, as perguntas estão abertas. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando aqui, por favor, coloque a sua pergunta. E eu terei prazer em responder. O DRE, demonstrativo de resultados do exercício, não é um documento contábil, é um documento gerencial. O que é que ele nos traz como informação? Em primeiro lugar, as nossas receitas. Isso é a primeira coisa que a gente aprende ou começa a conhecer com precisão. As nossas receitas, que podem ser oriundas das nossas vendas, podem ser oriundas das nossas prestações de serviço, de uma série de fatores, mas que representam entrada de dinheiro nos nossos caixas. Tá? Em seguida, ele nos permite avaliar a relação dessa receita com os chamados custos fixos, aonde estão o custo da mercadoria vendida, o custo que você pagou para o seu fornecedor e pagou de frete, os descontos que você recebeu, enfim, todo o conjunto de valores que transformou o preço do produto que você comprou até aquele momento. Então, você vai estar vendo o custo da mercadoria vendida. Você vai ter a noção das perdas, tá? Você vai ter a noção da margem que você precisa aplicar para ter resultado. Alexandre, eu não tenho dúvida disso. Se você tiver e utilizar bem o seu DRE, com certeza você vai aplicar melhor o seu capital de giro.
você pode sair do vermelho utilizando as informações do DRE. Não é mágica, mas você vai utilizar o DRE como sinalização, como direcionamento para as ações que você precisa tomar para mudar o panorama dos seus custos, a situação em que você está vivendo, e aí sim ter um capital de giro mais fluido, mais saudável, mais fácil de fluir. Porque uma das questões também é a quantidade, é o valor das perdas. Perda rouba o seu dinheiro. Rouba o seu dinheiro na origem. Ela tira o dinheiro do seu negócio, tá? E muita gente, quando olha um DRE, é que se alerta para o tamanho que as perdas estão tomando nos seus negócios. Então, esses fatores que a gente hoje não enxerga direito, não percebe claramente como estão acontecendo, eles se revelam, eles se apresentam de uma maneira clara e fácil de ser entendida através da análise do DRE. Então, quando você usa esse mecanismo mensalmente, é importante que você faça isso todos os meses, para analisar como estão caminhando as finanças da sua empresa, você começa a entender como corrigir erros que esteja cometendo. Então, depois de feita a alocação da sua receita, dos descontos que você tem que fazer da mercadoria, do custo da mercadoria vendida, dos impostos que você tem que pagar para o governo, porque isso não lhe pertence, você tem que pagar imposto para o governo, né? Então, esses valores precisam ser abatidos da sua receita para você chegar a um patamar onde você tenha a sua receita líquida, ou seja, aquilo que você recebe menos aquilo que você tem obrigação de pagar, tá? Então, isso é já uma indicação muito boa, muito clara, para que você possa fazer esses cálculos. Supermercado Lucas, é preciso um sistema para ter um DRE? Sim e não. Você pode ter um DRE usando um sistema, isso será certamente melhor, porque vai facilitar a sua vida, vai dar a você informações mais rápidas e provavelmente mais precisas, mas não é essencial. Você pode fazer um DRE manual, trabalhando com cálculos na sua mão, tá? Para usar o seu DRE. Basta que você simplifique um pouco as coisas, tá? Ao invés de um DRE tão completo, você vai trabalhar com alguns tópicos que são muito importantes. Por exemplo, a receita, o custo do produto que você comprou, os impostos que você vai ter que pagar. Esses 3 itens são fundamentais. Aí você chegou aí numa receita líquida. Aí você vai jogar em cima, eu estou admitindo que você ainda não tem um grande controle de perdas, mas comece a anotar as perdas. Quanto é que você desperdiça, por exemplo, no seu hortifruti todos os dias? Quanto é que é jogado fora de produto amassado, produto que o cliente, de certa forma, pegou ou consumiu, fez essas coisas? Quanto entrou de produto no seu hortifruti e quanto foi perdido desses produtos? Tá? Então isso é uma outra maneira de você ter uma informação útil para o seu DRE. E aí você segue chegando no ponto em que você vai ter conhecimento do que se chama de margem de contribuição. Margem de contribuição é aquele percentual, aquele valor de que você necessita, que você precisa receber como saldo, depois de pagos essas primeiras contas que eu falei, para pagar o restante das suas despesas e deixar um lucro, deixar um resultado para você. Aí você vai me dizer assim, mas quais são as outras despesas que eu tenho depois disso? Você tem o que se chama de despesa fixa. Aquelas lá de cima, eu falei, são as chamadas despesas variáveis. Essas que eu falei antes.
As outras, as que vêm depois disso, depois da gente encontrar a nossa margem de contribuição, são as chamadas despesas fixas. Por que é que elas são chamadas assim? Você consegue imaginar ou consegue perceber qual é a razão disso? Eu vou lhe dizer. Despesas fixas são aquelas que não variam de acordo com sua venda. Se você tem 5 funcionários na sua loja, você tem que pagar o salário deles todos os meses, você tem que pagar para eles os benefícios sociais, você tem que dar uniforme para eles, você tem que dar alimentação para eles, ou um vale-refeição para eles, você tem que dar vale-transporte para eles, independentemente de quanto você venda. Se você, com esses 5 funcionários, conseguir vender 10, 100 ou 1.000, o custo deles é igualzinho todos os meses. Quando não sobe, porque ainda tem férias, ainda tem 13º mês e tudo isso. Então isso é uma despesa fixa, não varia de acordo com a sua venda. Sabe uma outra despesa fixa, para você entender ainda melhor? O aluguel da sua loja. Se ela é de sua propriedade, muita gente se engana com isso. Ah, a loja é minha, então eu não pago aluguel. Engano seu. Se você alugasse essa loja, você não tinha que ter um retorno? Não tinha que ter um rendimento? Então como é que você considera que não paga aluguel? Você tem um capital empatado ali, um capital empregado, e isso precisa lhe trazer retorno. E lhe traz na forma de um aluguel se você alugar para terceiro. Se você está com a sua operação lá dentro, esse aluguel precisa ser considerado. Ou então você está se enganando no seu lucro. É igual você dizer, eu não quero ter salário. Como não quer? Você não vive de quê? Vai viver de brisa? Você precisa se remunerar. Então todos esses aspectos são destacados no DRE. Você vê como é uma coisa que você pode fazer até na mão mesmo. Não precisa ter um sistema, você pode fazer manualmente. Pessoal, só para interromper aqui um segundinho, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas à turma que está vindo dos grupos de WhatsApp e quero pedir a todos que se inscrevam aqui na nossa bio para amanhã estarem comigo, amanhã, segunda-feira, dia 29 de março, estarem comigo a partir das 8h30 da noite para a gente tratar de um assunto de extrema importância para vocês. É uma aula que eu vou dar para vocês e vou deixar aberto também para perguntas, para tirar dúvidas, etc. Para que a gente possa conversar. E, ao final dessa aula, eu vou fazer um convite surpresa para você, que eu tenho certeza que você não vai perder. Tenho certeza que você vai aceitar esse meu convite e não irá perder essa oportunidade de ter esse ganho que eu vou lhe oferecer. Então, pessoal, voltando ao que a gente está dizendo, o DRE é algo extremamente útil, extremamente fácil e extremamente intuitivo para se trabalhar. E lhe traz informações de grande utilidade, informações fundamentais para que você possa fazer uma gestão financeira do seu negócio segura, firme, cuidadosa e poder, como eu disse já desde o início, administrar melhor os seus custos, cuidar deles, não deixar que eles se percam, que você perca o controle sobre eles. É preciso que, se você é um mercadinho, se você é um hortifruti, se você é uma loja grande, se você é uma pequena rede de supermercados ou se você é uma grande rede, e as grandes redes, na maior parte dos casos, já se utilizam do DRE, se você é qualquer um desses tamanhos, desses segmentos de mercado, uma padaria, você precisa ter um DRE. Você precisa analisar todos os meses o DRE. Convidar para participar com você os executivos da sua empresa. Ou, se não tem executivos formais, os empregados, os funcionários que são mais destacados na sua empresa, o gerente da sua loja,
as pessoas que lhe auxiliam, para que elas vejam como é que as coisas estão acontecendo e que contribuição essas pessoas podem dar para melhorar o desempenho financeiro do negócio. E assim manterem seus empregos, assim manterem seus salários em dia. E por consequência, a empresa se manter. Então não existe tamanho de empresa, não existe tipo de empresa, não existe nada que lhe impeça ou que não lhe aconselhe a utilizar o DRE como ponto de referência. O DRE é uma bússola para qualquer empresário, para qualquer gestor de negócio, porque é ela que vai lhe dar o direcionamento. Porque às vezes você está com uma margem menor do que você poderia ter. Ou até, como ainda há pouco falou o nosso amigo do supermercado, o Alexandre, que está sempre conosco aqui, como ele falou, ele pode, por não utilizar o DRE, não saber se está no vermelho ou se está no azul. Só saber disso depois que faz um balanço, depois que a bronca aconteceu, depois que chegou o boleto e a gente não tem como pagar. Então, é para prevenir esse tipo de situação, para deixar você tranquilo, trabalhando com cuidado, que serve um DRE, que inclusive mostra para você como controlar melhor os seus estoques. Estoque é dinheiro, pessoal. Essa história de dizer eu tenho produto em casa, meu estoque está bom, eu tenho muito produto, isso é um grande engano. O estoque é bom, é correto, quando ele é correspondente ao giro do produto. Se você tem muito produto em casa, mesmo que esse produto vá vender no futuro, você empatou seu capital. Você deixou de empregar o seu dinheiro em outras variedades de produto para oferecer ao seu cliente. Você terminou reduzindo o seu mix de oferta. E aí você corre o risco de perder o cliente porque ele foi num outro lugar e encontrou aquilo que você não tem para vender. Por quê? Porque o seu dinheiro está empatado no estoque. Já pensou nisso? Às vezes a gente chega e o fornecedor chega com aquela história, olha, eu tenho um desconto especial, fim de mês, toda vez acontece isso, né? O nego começa a precisar cobrir cota, aí vem para cima da gente. Ó, eu tenho um desconto especial para lhe oferecer, que é muito bom, para um produto XYZ e bababá, bababá. E aí você faz o quê? Você normalmente tende a olhar somente o desconto que o cara está te dando. Ah, estou dando um desconto de 15% para você me comprar, vamos dizer, 1000 caixas de um produto determinado. Mas, porra, se você vende 500 caixas por mês, como é que você vai vender 1000 caixas? Vai baixar o preço, vai dar desconto, vai fazer promoção? Vai perder dinheiro, cara, com isso. O fornecedor vai ficar rindo lá, porque no final do mês você tem que pagar a duplicada das 1000 caixas, mesmo que você ainda tenha saldo no seu estoque. Uma coisa perigosa, agora é o tempo de muita gente tomar prejuízo com ela, é o bendito do ovo de Páscoa. Todo ano, todo mundo tem sobra de ovo de Páscoa. A indústria empurra na gente, a indústria nos força a comprar volumes muito acima do que a gente precisa, porque cada dia mais o cliente que compra menos ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa antigamente se dava para gente de todas as idades, era um presente, uma coisa simpática, blá, blá, blá. Hoje em dia é criança que pega ovo de Páscoa e ela, olhem todos vocês que têm filhos em casa, o garoto se empolga pelo chocolate ou pelo brinquedo que está dentro do ovo de Páscoa? Quantas vezes você viu o ovo de Páscoa, o chocolate ser jogado de lado e o garoto em cima é do brinquedo que está lá dentro? Então as crianças estão comprando brinquedo, pô. Não é ovo de Páscoa. E a indústria sabe disso e por isso está cada dia mais incluindo brinquedo dentro dos ovos de Páscoa. Só que isso não significa vender grandes volumes a mais. Você não deve se estocar de produtos assim. São produtos sazonais. Um dia depois da Páscoa, você não vai vender mais nada de Páscoa. Nada de ovo de Páscoa.
Um dia depois do Natal, Ano Novo, você não vai vender mais nada de panetone. Aí começa aquelas promoções malucas, leve 3, pague 2, leve 4, pague 5, pague 3, leve não sei o que, leve 1, pague 2. Essas coisas todas que a indústria diz que vai lhe compensar, mas não é verdade. Porque você ficou com o seu capital empatado, o seu dinheiro ficou lá dentro, o fornecedor não paga por esse dinheiro, você tem que pagar a sua duplicata no dia, o seu boleto, e o resultado é que esse dinheiro que você empatou em ovo de Páscoa ou em produtos dessa natureza, faltou para você comprar outras coisas. Faltou no seu capital de giro, como vocês toda hora estão me falando aqui. Eu estou no vermelho, estou com capital de giro, estou com dificuldade. Porque está comprando errado, meu amigo. Se você está fazendo, está indo na conversa de fornecedor, está indo na história dos descontos, das promoções de final de mês que acontecem muito para cobrir a cota do pessoal, você com certeza está comprando errado para satisfazer o fornecedor, está prejudicando a você e ao seu cliente. A você porque você fica sem capital de giro, sem capital para girar, sem caixa para bancar a compra de produtos e às vezes pegar uma oportunidade ótima que surge. E você estando com dinheiro, você pode bancar à vista, às vezes até um negócio. Tá? E contra o seu cliente também. Você também está trabalhando mal para o seu cliente, porque você está deixando de oferecer ao seu cliente uma variedade de produtos maior. Você está limitado àquele dinheiro de que você dispõe, em que uma parcela está em estoque. E isso é verdadeiro para bebida, para cerveja, para refrigerante, para todas as coisas, para sabão em pó, para qualquer produto. Para qualquer produto. Você tem que administrar bem as suas compras. E esse erro, essa incorreção, vamos chamar assim, de estoques, você consegue observar no DRE. Você consegue perceber quando está ocorrendo no DRE. E consegue tomar providências para ir corrigindo. O que passou, passou, não tem mais jeito. Agora, para frente, não dá para se errar atrás e continuar errando para frente. Eu estou lendo um livro de um cara chamado Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Esse cara diz o seguinte: o que passou está ganho ou está perdido, não tem mais solução. Nós temos que estar olhando sempre para frente, para o longo prazo, para o médio prazo, para a maneira pela qual a gente vai sobreviver. Os erros acontecem normalmente. O risco faz parte da gestão das empresas, dos empreendedores. Um empreendedor tem que assumir riscos, mas não pode viver errando. Só isso. Esse cara transformou a empresa dele de uma empresa de 300 mil dólares em uma empresa de $1 trilhão em alguns anos. E foi correndo risco. Ele é um gestor de risco. Ele trabalha para gerir o risco. Ele sabe a proporção do risco. E vocês veem agora, esse cara está entrando, ele comprou nos Estados Unidos, ele comprou a rede Whole Foods, que é uma das redes mais importantes e mais qualificadas de supermercado que tem nos Estados Unidos, com loja em Nova York, loja em diversas cidades dos Estados Unidos, lançou essas lojas que não tem caixa, não tem a gente abastecendo, essas lojas em que você entra e com o seu cartão você passa se identifica na hora que entra, recolhe os produtos que você quer comprar, o sistema vai analisando as coisas e colocando na sua cestinha e no final você passa o seu cartão e a conta cai na sua conta. E o preço cai na sua conta. Esse cara está lançando coisas assim para poder fazer frente aos gigantões do varejo, tipo Walmart, tipo essas empresas que estão lá brigando com ele. Entendeu? Agora, a gente aqui não vai chegar agora,
nesse patamar. A gente não vai chegar a isso. Já. Eu espero que no futuro todo mundo chegue. Eu quero ver todo mundo vendendo 1 trilhão. Agora, nesse momento, o que a gente tem que fazer é garantir a nossa sobrevivência. E garantir a nossa sobrevivência é ter controle da informação e usar adequadamente a informação. Porque nós estamos em tempos difíceis e, infelizmente, a notícia é de que nós vamos continuar tendo tempos difíceis. Vocês sabem a contribuição que vai ser dada pelo governo às pessoas, né, as pessoas mais simples, mais pobres, mais necessitadas, vai ser menor do que foi no ano passado. E para um número menor de pessoas também. Foi reduzida a quantidade de pessoas que vão participar desse auxílio emergencial. Essas pessoas vão direcionar todo o dinheiro que recebam, que é pouco, não é muito, mas somado dá 40 e poucos bilhões de reais, tá? Portanto, é muita grana disponível no mercado. Esse dinheiro vai ser canalizado para supermercado, para alimento, para coisas básicas, para limpeza, para higiene. É para isso que vai ser canalizado esse dinheiro. E a gente tem a obrigação de não perder essa chance, de não perder a oportunidade de conseguir trazer esse consumidor para a nossa loja. Maravilha, Lucas. Supermercado Lucas, está inscrito na live de amanhã. Pois bem, ele está me lembrando aqui uma coisa. Mais uma vez eu quero pedir a todos vocês, quero lembrar a todos vocês para irem na nossa bio aqui no Instagram e fazerem a inscrição para a live de amanhã, a live aula que eu vou estar dando a vocês a partir das 8h30 da noite, nesta segunda-feira, dia 29 de março. Tá? É uma live que não será gravada, ela vai ser transmitida pelo canal da Universidade do Supermercado do YouTube, tá? A Universidade do Supermercado, a Unisup, no YouTube, e eu quero contar com todos vocês lá. A turma que veio do nosso WhatsApp, dos nossos grupos de WhatsApp, minhas boas-vindas, mas faça mais uma coisa. Vá lá na nossa bio e se inscreva para a live de amanhã. Eu conto com vocês lá. E além da aula que eu vou dar a respeito de um assunto que é de extrema importância para que você possa gerir bem a sua loja, o seu negócio, a sua empresa, qualquer que seja o porte que ela tenha, eu ainda vou lhe fazer um convite surpresa que eu tenho certeza que você vai adorar aceitar. Então, não deixe de estar conosco amanhã. Mas então, voltando ao assunto sobre o qual a gente está falando. O dinheiro na mão das pessoas vai ser menor esse ano. Mas ainda assim é muito dinheiro. E para a turma que tem loja de bairro, pequenos mercadinhos, pequenas padarias, hortifrutis de bairro, a turma do pequeno varejo é essa que vai se aproveitar mais. Só que é preciso que para você aproveitar bem isso tudo, você se prepare, você esteja preparado, você enxergue adiante. Olhe isso aí. Você sabe um conselho que eu dei para um cliente meu agora, nessa semana? A gente estava em reunião e eu disse a ele, olha, você não tem que fazer absolutamente mais nada nessa semana. Nós estávamos trabalhando em uma série de coisas, mas para tudo. Eu quero que você se concentre numa coisa. Fazer vendas online para o seu cliente. Se concentre nisso. Use o WhatsApp que você tem, use os canais de comunicação que você tem, o carro de som, a bicicleta de som, o rádio. Esses canais que são mais baratos e que chegam mais diretamente ao cliente, use isso, meu amigo. Ninguém pode estar fora do movimento de vendas online. Não perca essa chance. Eu dei essa recomendação para ele, ele já está pondo em marcha, já colocou em marcha isso, já está fazendo os anúncios através de rádio e de carro de som, e eu tenho certeza que ele vai ter um resultado muito bom
com essa iniciativa. Então, vejam, a gente não tem tempo para ficar pensando, refletindo sobre o sexo dos anjos, quando é que vai ser isso, quando é que vai ser aquilo. A gente tem que usar coisas práticas, diretas, a gente tem que ser operacional. Eu tenho que orientar vocês para amanhã vocês estarem na loja aplicando essas colocações que eu faço. O DRE é um caso desses. Quem me perguntou se precisa essencialmente ter sistema para DRE, não precisa. Faça na sua mão. Não use todas as informações. Não se preocupe em, nesse momento, contar com todas as informações detalhadas a respeito daquelas informações que você precisa. Use uma coisa um pouco mais grosseira, mas pelo menos avalie qual é o seu fluxo financeiro. Como é que está indo o seu negócio? Como é que a sua empresa está se mantendo? Como é que está a sua reserva de caixa, o seu capital de giro? Como é que estão as suas compras? Compare o valor da sua receita com aquilo que você tem que pagar para o seu fornecedor. Veja a proporção disso. Tem gente que chega a atingir 75, 76, 70 e poucos por cento nesse patamar. Cuidado, muito cuidado, porque quanto mais alto é o custo da mercadoria que você está vendendo, menor é a sua margem de contribuição. Então a sua negociação com o fornecedor está sendo feita de maneira incorreta. Você precisa tomar cuidado com isso. Você provavelmente está comprando mais produto do que precisa, está deixando estoque em casa, que é dinheiro, e você está perdendo chance de outras compras, de outros investimentos, de coisas maiores. Alexandre, o tema de amanhã é segredo. Não. Vamos falar amanhã sobre um assunto de muita importância para que vocês entendam outras nuances do negócio. Eu estou falando de DRE agora. Agora, para falar sobre como fazer o DRE, você amanhã vai saber. Amanhã você vai conhecer a maneira pela qual você vai entender como fazer DRE. Tá? Você vai ter, da maneira que eu vou trabalhar amanhã, dar essa aula e, como eu disse, lhe fazer esse convite surpresa, tá? Você vai ter oportunidade de aprender sobre isso. Você vai ver como vai ser útil você estar comigo amanhã. Eu tenho certeza que você vai, que você é da turma que chega junto. Nós estamos juntos e misturados. Então, a questão é essa, pessoal. Cuidado, muito cuidado. Não adianta você ter medo, vamos chamar assim. Eu não tenho a informação direito, eu não consigo colher. Não faça isso. Não faça isso. Faça uma coisa artesanal, faça uma coisa na ponta do lápis, faça as suas contas na mão. Ontem a gente teve aqui, aliás, sexta-feira nós tivemos uma reunião aqui extremamente interessante e proveitosa quando nós falamos da questão do markup e da questão da margem sobre vendas. E muita gente, eu tenho certeza, que aproveitou e que hoje, ou ontem já, conseguiu, nos seus pontos de venda, nas suas lojas, conseguiu começar a pensar, pelo menos, em como aplicar esses princípios, em como aplicar esse mecanismo para cálculo do preço de venda, que é, na minha maneira de ver e na maneira de ver de muitos especialistas no assunto. Eu não sou um financista, eu sou um generalista, mas com um profundo conhecimento na área supermercadista, pelos meus 50 anos de trabalho junto a essa área, mas eu conheço muito bem isso aí. Eu fui diretor comercial e eu sei que uma das coisas mais importantes, um dos aspectos mais fundamentais para o sucesso de uma empresa é saber fazer uma boa marcação de preço. É saber colocar adequadamente as margens que você necessita obter em cada tipo de produto. É você ter um entendimento da necessidade de concorrer
mas também da necessidade de se remunerar. Então, é tudo isso. E o DRE entra para ajudar você quando ele diz o seguinte: olha, você não está conseguindo obter uma margem melhor de preço, uma margem de contribuição que consiga pagar bem os seus custos e deixar uma margem de lucro para você, por uma razão. Porque você está cometendo erros nisso e nisso. O DRE vai te mostrar claramente esse aspecto, essas questões. E vai fazer com que você, de fato, consiga ter controle, ter na sua mão o controle dos seus custos. Tá? É assim que a gente vai trabalhando. Eu aproveitei o dia de hoje, em que eu sei que vocês já não aguentam mais ficar vendo televisão dia de domingo. Isso dá uma Deus me livre, dá uma sensação desagradável, né? Aquela televisão com aqueles assuntos repetidos, aquela história daqueles programas que são todos iguais, há décadas que a gente está vendo aquilo ali, que é tudo do mesmo jeito, sem nenhum tipo de coisa que realmente vale a pena, que nos distraia, né? Porque o importante era a gente ter informação, claro, mas distração também. Mas os caras fazem tudo igual. E é uma chatice. Então, ao invés de estar naquilo lá, sabendo que está perdendo tempo e ouvindo balela, venha para cá conversar comigo. Entre aqui para conversar comigo, fique aqui comigo, entre aqui no nosso Instagram e converse comigo. Vamos trocar ideia, vamos trocar informações, aquelas que você precisar, aquilo que você tiver dúvidas. Qualquer um que está aqui conosco pode perguntar, pode tirar suas dúvidas, não somente sobre o assunto que eu estou falando, mas sobre outros assuntos que sejam direcionados ao supermercado, tá? É disso que a gente vive. Nós não vivemos de política, nós não vivemos de religião, nós não vivemos de clube de futebol, nós não vivemos de nada disso. Nós vivemos do nosso trabalho, do nosso árduo trabalho, de acordar de manhã cedo, madrugar, às vezes, para ir para um Ceasa, para ir fazer compras, e dormir tarde, cansado, mas com a satisfação de que a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sabe e aquilo que nos ajuda, né, a ter o sustento da nossa família. É isso. Em qualquer escala de empresa, não importa se é grande, pequena, média, não. Qualquer escala de empresa, qualquer tamanho de empresa, o empresário, o gerente de loja, o gerente de negócios, os executivos, qualquer um tem que ter na sua mente, na sua cabeça, que esse é um negócio que é uma cachaça, é um vício. Supermercado é um vício miserável. A gente não consegue sair de dentro das lojas. Você já notou que quando você não está fazendo nada em casa, num dia de sábado ou num feriado, você quer ir para a loja? Já notou isso? É impressionante, cara. Mas o que eu estou querendo passar para vocês, e tenho passado algumas coisas para vocês, e eu espero que isso contribua para isso, é uma maneira de você, mesmo tocando bem o seu negócio e tudo mais, ter mais facilidade em tocar essas coisas, em conseguir administrar o seu negócio e tempo para dedicar à sua vida, à sua família, aos seus amigos, tempo para você viver. Isso é muito importante. Então, pessoal, pensem nisso. Eu estou aqui fazendo essa live aqui no dia de domingo, porque eu também estava de saco cheio, não queria estar assistindo televisão, já comi minha pizza, já almocei de manhã aí, já almocei bem com os amigos, já tirei uma soneca agora de tarde e estou aqui para ajudar vocês. Manda pergunta, pessoal.
É de pergunta que eu vivo. Eu adoro pergunta, porque pergunta me ajuda a entender a necessidade que você tem de entendimento das coisas e também me ajuda a desenvolver assuntos que sejam bons, que sejam interessantes para todos. Então me digam os assuntos, falem para mim, me mandem. Ah, eu quero que você fale sobre, sei lá, a entrada da mercadoria no depósito. Ótimo, vou falar sobre isso. Ah, eu quero que você fale sobre como eu devo colocar na minha frente de caixa os produtos que são suscetíveis a roubo, chiclete, bateria, pilhas e coisas assim. Vamos falar sobre isso. Eu quero saber se eu devo vender ou não sandália na minha loja. Vamos falar sobre isso. Eu quero saber se é melhor eu vender produto fatiado ou produto em pedaço na minha loja. Vamos falar sobre isso. Eu quero saber se eu devo fazer uma promoção de cerveja que ocupe todos os espaços da minha loja, porque o fornecedor me deu uma verba de não sei quantos mil. Vamos falar sobre isso, eu vou ter minha opinião, né? Eu talvez nem esteja de acordo, a minha opinião esteja de acordo com a sua, mas eu vou ter argumentos para lhe mostrar o porquê que eu tenho essa opinião. E aí, você vai usar, se quiser ou não, mas com certeza você vai sair da nossa conversa com alguma coisa mais na sua cabeça. Algum pensamento adicional na sua cabeça de alguém que só tem um interesse. É ver você se desenvolver, é ver você crescer, é ver você vender e é ver você lucrar mais. Eu não estou interessado com o que acontece com o fornecedor, eu não estou interessado com o que acontece com qualquer outro tipo de coisa fora da sua empresa. A não ser no cliente, que isso aí a gente sempre tem que ter interesse. Mas eu estou interessado em você, no seu negócio, em fazer com que ele prospere. Alexandre, tem 6 meses que abri o meu mercadinho, mais que é meio ponto agora, está muito difícil levantar, sempre estamos no vermelho. Alexandre, sinceramente, eu não entendi direito o que você colocou. Você abriu há 6 meses. O antigo dono quer meio ponto. O que significa isso? Não entendi direito. Ele é dono do ponto e ele está querendo... Ele quer pegar o ponto de volta, é isso? Não estou entendendo não, Alexandre, desculpe. O que é que ele quer com o ponto? Porque ficou junto aqui, eu não entendi direito o que você colocou. Eu entendi que você abriu há 6 meses, acabou de fazer, que o seu mercadinho... que o antigo dono quer alguma coisa e está difícil de levantar, porque você sempre está no vermelho. Então, tem que a gente achar o jeito de corrigir essa situação. Você está no vermelho por alguma razão. Ou você está vendendo abaixo do preço. Ah, o cara queimou o ponto. Agora entendi. O cara queimou o ponto. Ah, meu amigo, aí agora é a sua recuperação. É a recuperação que você tem que fazer. Para mostrar às pessoas que frequentam a sua loja que você não é ele. E isso só vai ser com você presente no salão da loja. Não fique agarrado atrás lá dentro, atendendo fornecedor só não. Você vai ter que ficar na sua loja, dentro da loja, atendendo ao cliente, orientar os seus funcionários para que eles tenham uma atitude favorável, uma atitude amigável com o cliente, sempre, tá? Que eles entendam que o cliente é a pessoa mais importante. E só assim você vai começar a mudar essa roda, a inverter a posição dessa roda. Você está com um fluxo baixo de cliente. Claro, se o cara queimou o ponto, se ele dificultou a relação com o cliente, ele certamente prejudicou tudo isso. Mas é a hora de você mudar.
Bota um carro de som na rua, Alexandre, falando sobre, olha, a partir de agora a loja tem uma outra direção, é uma outra pessoa, eu estou aqui para receber você, venha para cá para você confirmar como a gente está melhor, como eu estou com uma oferta melhor para você. Bota no rádio, bota no carro de som. O carro de som é muito eficiente em mercadinhos de bairro. E crie alguma promoção forte em algum momento. Negocie com um fornecedor, por exemplo, em termos de carne, uma promoção pesada, porque carne se consome todo dia, ou com um fornecedor de batata, cebola, tomate, fruta, tá? As frutas, banana, oh meu Deus, laranja, esses produtos que são bem básicos, Alexandre, invista neles, faça uma negociação com esses fornecedores, diga, olha, eu preciso levantar a movimentação do meu supermercado. Eu quero fazer aqui uma promoção de rebentar para trazer a turma para dentro e aí recuperar esses clientes para a gente. Faça isso que vai dar certo, tá? Você vai ter talvez algum prejuízo, não será prejuízo, será investimento que você está fazendo para conquistar clientes. É isso que você precisa fazer. Pegue lá banana, laranja, frutas assim que são do consumo do dia a dia das pessoas, né? E os produtos de época, por exemplo, agora todo mundo quer comer um peixe, todo mundo quer comer um bacalhau ou coisa assim. Trabalhe em cima disso. Batata, cebola, alho, tomate, pimentão. Faça o trabalho em cima disso. Eu tenho certeza e anuncie, né? Você precisa anunciar, precisa falar para fora. Bota um carro de som gritando no meio da rua para cima do pessoal e vamos ver que vai dar certo. Você vai ver, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo esse seu esforço. Tá bom, meus amigos? Olha, nós conversamos aqui por quase 1 hora, bastante gente entrou. Eu quero mais uma vez lembrar a todo mundo para ir na bio, se inscrever na nossa live de amanhã, a partir das 8h30 da noite, aonde eu vou estar conversando com vocês sobre um assunto de extrema importância para a vida de um supermercadista, seja ele de que porte for. E vou estar também fazendo a você um convite surpresa que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar, tá? Amanhã, às 8h30 da noite, pelo canal da Universidade do Supermercado no YouTube. Não percam, vão na nossa bio e se inscrevam. Alexandre, o seu público é mais humilde? Beleza! Gente simples, gente mais humilde, quer coisa boa e quer bom atendimento e quer respeito. E agora, com esse auxílio emergencial que vai chegar, são exatamente essas pessoas que vão dispor de algum dinheiro para gastar. E elas vão gastar em alimentação, higiene, limpeza. É isso que você tem que fazer, conquistar essas pessoas. Porque se você, nesse momento, mostrar para essas pessoas que você está preocupado com elas e quer atender bem a elas, elas vão virar seus clientes no futuro. Ok? Pessoal, um abraço para todos, bom final de domingo, boa semana. Não deixem de assistir a nossa live amanhã às 8h30, uma aula que a gente vai estar, que eu vou estar dando amanhã às 8h30, ao vivo com vocês, no nosso canal da Universidade do Supermercado no YouTube. Ok? Entrem na bio, se inscrevam e estejam comigo para que a gente converse, a gente discuta as coisas e a gente consiga chegar a novos rumos, novas soluções para o negócio de vocês, para as empresas de vocês. Um grande abraço, muito obrigado por vocês estarem comigo e até já. Até amanhã, hein? Conto com todo mundo lá.